Sabe, existem textos que não só contam a história, mas que definem a própria história. O Evangelho de Lucas é um desses. Mas quem escreveu? E qual era a intenção por trás dele? Vamos mergulhar juntos num dos relatos mais organizados e influentes de todos os tempos para descobrir o que tem por trás dessas páginas. Olha, isso aqui não é só um pergaminho antigo. É uma narrativa construída nos mínimos detalhes. Uma história que viajou por milênios para chegar até nós. E para entender essa história toda, a gente precisa começar pelo seu arquiteto. Toda grande história começa com uma mente, com um autor, né? Então a primeira peça do nosso quebra-cabeça é: quem foi a pessoa por trás do Evangelho de Lucas? A pergunta mais básica de todas é: de quem é a voz que nos guia através dessa jornada? Bom, a tradição aponta ao autor como Lucas. O curioso é que algumas fontes também fazem uma associação com João Marcos. Mas, independentemente do nome exato, é o nome Lucas que já nos dá a primeira grande pista sobre a intenção do texto. E o nome Lucas, olha, não podia ser mais apropriado. Ele significa iluminado, luminoso. E isso, gente, está longe de ser uma coincidência. É quase como uma declaração de missão do próprio autor. A missão dele está ali, no próprio nome: trazer luz. O objetivo do livro inteiro é exatamente esse: iluminar os acontecimentos, trazer clareza e dar uma base segura sobre o que aconteceu. Ok, agora que a gente já sabe o quem, precisamos entender o quando e o onde. Situar esse manuscrito no tempo, no seu contexto histórico, é fundamental para entender o verdadeiro impacto dele. Em que ponto da história esse texto surgiu? O momento em que ele foi escrito é chave. Acredita-se que foi escrito numa janela de tempo muito específica, ali entre os anos 60 e 63 depois de Cristo. Isso é super importante, porque significa que o relato foi compilado poucas décadas depois dos acontecimentos, numa época em que testemunhas oculares ainda estavam vivas. E o tamanho da obra reflete bem essa missão. São 24 capítulos, um trabalho e tanto, claramente pensado para ser um relato completo e muito bem estruturado. Mas tão importante quanto o quando é o para quem, a quem esse relato tão luminoso era destinado. O Evangelho é endereçado diretamente a uma pessoa, Teófilo, um nome que por si só já é bem fascinante porque significa amado de Deus, mas isso leva a gente a outra pergunta: quem era, de fato, esse Teófilo? E aqui a gente encontra um pequeno mistério histórico. Teófilo era um cara específico? Talvez uma autoridade romana? Ou será que o nome amado de Deus era uma forma de se dirigir a todo um grupo de novos seguidores? As duas interpretações existem. Mas olha, sendo para uma pessoa ou para um grupo inteiro, a missão de Lucas era a mesma. E isso nos leva à questão central: qual era exatamente o propósito deste evangelho? Por que organizar todos esses eventos de forma tão cuidadosa? O que o autor esperava conseguir com isso? O próprio autor nos diz o seu objetivo: apresentar um relato fiel e organizado. A ênfase aqui está na ordem e na confiabilidade, sabe? Não era só contar histórias soltas, mas sim construir um argumento sólido e coerente. E essa missão se desdobra em 3 objetivos claros. Primeiro, firmar os fatos para dar certeza. Segundo, mostrar o caminho da salvação, a jornada que esses eventos representam. E terceiro, fornecer um guia para que a mensagem pudesse ser espalhada de forma consistente. Então, como é que Lucas cumpriu essa missão de criar um relato fiel e organizado? A resposta está na forma como ele estruturou a narrativa. A estrutura é uma jornada tanto geográfica quanto teológica, dividida em 5 atos. Tudo começa com a preparação. Depois, a narrativa se move para o ministério na Galileia. O coração do livro é a longa e decisiva jornada para Jerusalém. Uma vez lá, vemos o ministério na cidade e, finalmente, tudo culmina nos eventos dos últimos dias. É um roteiro bem claro, com uma progressão muito bem definida. Uma história tão grandiosa, claro, é movida por seus personagens. Vamos conhecer as figuras-chave que dão vida a essa narrativa. No centro absoluto da narrativa, como o sol em torno do qual tudo orbita, está a figura de Jesus Cristo. Cada capítulo, cada evento está ligado a ele. Mas ao redor dele há um elenco de apoio que é essencial. Figuras como Maria e José, o precursor João Batista e seus pais, Zacarias e Isabel, não são meros coadjuvantes. Eles são fundamentais para estabelecer as bases da história, especialmente naqueles capítulos iniciais que preparam o cenário para tudo que virá a seguir. Isso nos leva a uma reflexão final. Lucas escreveu seu evangelho para dar certeza a uma pessoa, Teófilo. A grande questão que ecoa até hoje é:
como um relato tão pessoal e focado, ao ser fiel e organizado, conseguiu se tornar uma fonte de certeza e fé para milhões de pessoas, por mais de 2 milênios. Esse é o poder de uma história bem contada.